Canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: 2 definições de pecado. Nós estamos muito felizes porque essa é a nossa primeira lição que nós vamos estudar juntos sobre a salvação. Você sabe que nesse estudo nós vamos estudar sobre 2 definições de pecado. Sim, existem 2 definições no mundo cristão. É verdade, precisamos saber qual delas está de acordo com a palavra de Deus. Mas antes de começarmos então o estudo da Bíblia, nós precisamos apresentar algumas questões básicas para nos orientar nos próximos estudos que estão por vir. A questão central em qualquer estudo do Evangelho é uma simples pergunta: o que é pecado? Nós vamos começar respondendo esta pergunta estudando o que é que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Mateus 1:21 nos diz qual era a missão de Jesus aqui nesse mundo. Começa a nos dizer a missão dele aqui nesta terra. E diz assim: e lhe chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos, esse verso está nos dizendo que Jesus não veio simplesmente tornar-se um mestre, um bom professor. Esse verso nos diz que Jesus veio salvar a humanidade perdida. É verdade. É o pecado, sabe, queridos? É o pecado que faz com que todos nós estejamos perdidos. E o Evangelho, que são as boas novas, é justamente a mensagem de como Deus faz para salvar do pecado. Agora, muitos de nós assumimos que sabemos o que significa pecado, o que é pecado. Mas você sabe que é tipicamente verdadeiro que na maioria dos casos que nós achamos que alguma coisa é verdade, mas sem examinar cuidadosamente, nossas suposições podem estar simplesmente erradas e não são comprovadas de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos repensar com mais atenção através do estudo da Bíblia e de muita oração. Nesse ponto, nos parecemos um pouco como um paciente. Marca uma consulta médica e vai ao médico. Qual é a coisa mais importante que esse médico pode fazer por esse paciente? A coisa mais importante é que ele ou ela dê um diagnóstico correto do que está acontecendo com o paciente. Se o diagnóstico estiver errado, o remédio que ele prescrever não vai funcionar. E pode até piorar as coisas. Agora, se o diagnóstico estiver correto, o remédio tem uma boa chance de sucesso. É exatamente a mesma coisa no assunto sobre a salvação. Se o diagnóstico de pecado, o que significa pecado, não estiver correto, então o remédio do Evangelho para o pecado, para resolver esse problema, também não estará correto. Agora, se estiver certo, nós podemos ter a garantia da salvação. Veja, é provável que o nosso Evangelho, a nossa visão, o nosso conceito de Evangelho seja igualmente não bíblico e baseado em séculos de tradição cristã, em vez de estar baseado na palavra do Senhor. Então a questão crucial aqui no nosso estudo é: o que é pecado? Qual é a natureza do pecado pela qual o homem é considerado culpado? Queridos, mas tão culpado que ele tem que morrer no fogo do inferno, a menos que seja resgatado pela graça de Deus. Nós devemos ter uma definição precisa, nós devemos ser corretos ao definir a natureza desse pecado, porque aí nós vamos saber exatamente do que é que o Evangelho me resgata. Do que é que o Evangelho resgata a você, querido? Do que devemos ser perdoados? Todas essas perguntas são importantes e nós vamos começar a responder no nosso estudo. O que é que tem que ser curado em mim para eu escapar da morte eterna? O que precisa ser curado em você para que você não morra a morte eterna? E nós vamos agora na nossa segunda pergunta do estudo. Qual é o problema mais sério que a humanidade tem? Romanos capítulo 3 e o verso 23 nos diz:
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse verso nos diz que o nosso problema não é a pobreza. O nosso problema não é falta de estudos, de educação, não é. O nosso problema é o pecado. Mas a verdadeira questão é: como é que eu e você pecamos? Como é que todos nós pecamos? O que é que me levou a ficar sem a glória de Deus? Por que é que diz a Bíblia que todos nós estamos sem a glória de Deus? A resposta que nós dermos a essas perguntas vai afetar todas as outras decisões que nós fizermos sobre o plano da salvação. Veja, nós sabemos que Adão escolheu o pecado de forma voluntária. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que ele se tornou culpado porque ele escolheu, ele fez uma escolha. Mas e nós? Nós somos culpados por causa do pecado de Adão? Somos culpados porque nascemos como descendentes de Adão? Somos culpados porque herdamos uma natureza caída dele? Ou nós somos culpados porque escolhemos repetir o pecado de Adão? A essa pergunta, queridos, duas respostas básicas foram dadas na história cristã. Aqui no nosso estudo nós vamos classificá-la de definição A e definição B. Nós vamos começar com a definição A. Essa definição diz que a nossa condenação diante de Deus é o resultado de algo chamado pecado original. Agora, o pecado original não significa a escolha de Adão para pecar. Na verdade, isso significa o estado em que nascemos por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado dele, Adão, nós nascemos pecadores. De acordo com essa definição ainda, alguns dizem que nós somos culpados ou condenados porque herdamos o pecado de Adão. Alguns ainda dizem também que somos culpados ou condenados porque nascemos como filhos e filhas de Adão, porque ele era o cabeça da raça humana. Alguns dizem que somos culpados ou condenados porque nascemos num estado de separação. Nascemos separados de Deus, e essa separação de Deus é a nossa culpa. Alguns dizem que não somos culpados por nenhuma dessas coisas, mas nascemos condenados por fazermos parte de uma raça caída. O denominador comum aqui em todas essas visões é o seguinte: somos culpados ou condenados porque nascemos na família humana. Nossa condenação, a sua e a minha, de acordo com essa definição, está baseada em nosso nascimento em um mundo caído, com uma natureza caída. Você nasceu aqui nesse mundo culpado e condenado. Nós nascemos perdidos por causa de nossa herança, por causa de nossa natureza caída que herdamos. Mesmo que possamos escolher fazer muitas coisas erradas em nossa vida, somos pecadores perdidos, principalmente por causa do nosso nascimento, mesmo antes que qualquer escolha seja feita. O pecado existe em nós antes de escolhermos ou antes de termos mesmo conhecimento do que é certo e o que é errado. Essa definição diz que o pecado existe em nós, antes que eu e você possamos entender o que é correto fazer, o que é errado fazer. O pecado reside dentro de nós, por causa de nosso nascimento em uma raça caída. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão é: se esta é a verdadeira definição de pecado, qual é a solução para esse problema? O que é aceito para solucionar esse grande problema? Essa definição de pecado é a razão pela qual alguns cristãos acreditam na necessidade de batismo infantil. Sim, pois se estamos perdidos por causa de nossa natureza caída desde o nascimento, seria realmente extremamente importante que nós fôssemos batizados imediatamente para lavar o nosso pecado. Agora nós vamos ver juntos a definição B. Essa outra definição, a B, diz tudo o que a definição anterior diz. Sim, é verdade, mas tem uma coisinha diferente, uma pequena coisa que transforma em uma grande diferença.
Essa definição diz que quando Adão pecou, algo mudou em sua própria natureza, a natureza de Adão. Mudou a sua natureza, era perfeita, era obediente e mudou agora para uma natureza distorcida, egoísta, centrada em si mesmo. E agora, sim, todos nós herdamos essa natureza decaída de Adão. E o que significa isso? Isso significa que é mais natural nós fazermos o que é errado do que fazermos o que é certo. Mas a única diferença entre essa definição e a definição A que vimos anteriormente é que nós não herdamos a culpa ou condenação. Nós herdamos tudo que Adão podia haver transmitido a seus filhos, sim, tudo, mas não nascemos pecadores condenados. Nos tornamos pecadores diante de Deus, perdidos e condenados, quando escolhemos pessoalmente nos rebelar contra a vontade revelada de Deus. Pergunta para reflexão sobre essa definição. Se essa definição é a correta, o batismo infantil entra nesse caso? É necessário? Essas, queridos, são as duas definições clássicas de pecado no cristianismo. Dependendo de qual definição você escolher crer e eu escolher crer, as questões da justificação pela fé, todas as outras questões serão entendidas também de forma diferente. Sabe, o que eu e você acreditamos sobre justificação, santificação, a perfeição cristã, tudo vai ser diferente. Depende da decisão que você tomar e eu tomar sobre qual é a verdadeira natureza do pecado. A definição A vem até nós de forma assim muito impressionante, porque tem muitas credenciais impressionantes. Foi desenvolvida muito cedo na história cristã. A partir do século IV, essa definição tem sido a crença principal aceita entre a maioria dos cristãos. Essa era, inclusive, queridos, a crença que os reformadores protestantes aceitavam lá no século XVI. Inevitavelmente, essa crença tornou-se a visão dominante na maioria das igrejas hoje. Mas você sabe que em todas as crenças que nós aceitamos, é nossa obrigação, nós devemos fazer a pergunta: essa crença é baseada nas Escrituras ou em tradição? Muitos ensinamentos que foram aceitos no cristianismo moderno não são baseados nas Escrituras, mas em tradições antigas. Nossa pergunta deve sempre ser: o que Deus diz? Por mais estranho que possa parecer, dois evangelhos completamente diferentes são construídos sobre essas duas diferentes definições de pecado. Completamente diferentes. Por isso é tão importante que nós estudemos e saibamos por nós mesmos. Um evangelho tenta resolver o problema de nascer um perdido pecador e viver em constante estado de pecado. O outro evangelho lida com o problema da vontade rebelde e das escolhas negativas. Um evangelho está mais preocupado com a natureza que nós herdamos. O outro evangelho se concentra no caráter que Deus quer desenvolver em mim, o caráter que Deus quer desenvolver em você. Se nós quisermos estar certos, seguros, certeza do que é que nós acreditamos, se é verdade ou não, se estamos vivendo o verdadeiro evangelho bíblico, então devemos ter muito cuidado para aprender então com a Bíblia, a palavra de Deus, o que é realmente o pecado. E baseados em que nós somos considerados pecadores, condenados aos olhos de Deus. Agora sim, estamos prontos para abrir a Bíblia e aprender o que ela nos diz.